1645 não foi apenas mais um ano no Brasil colonial. Foi o início de uma virada histórica. O povo do Nordeste, cansado do domínio holandês, decidiu lutar. Por 15 anos, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais controlou o açúcar e a vida local. Mas a paciência dos colonos, africanos escravizados e indígenas, se esgotou. Dois fatos mudaram tudo: a criação das tropas auxiliares, uma força diversa, unida pela vontade de resistir, e o surgimento de líderes como João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros. Não era mais uma espera por Portugal, era a decisão de forjar o próprio destino. O ano de 1645 marcou o início da insurreição pernambucana, uma guerra de libertação que mudaria para sempre o Brasil. O espírito de resistência desse ano ecoa até hoje na identidade brasileira. A ocupação holandesa começou em 1630, com a tomada de Pernambuco, visando controlar o açúcar e enfraquecer Portugal e Espanha. Sob João Maurício de Nassau, houve tolerância e progresso, mas a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais só pensava em lucro. Empréstimos viraram armadilhas. Quando o açúcar desvalorizou, os senhores de engenho foram pressionados até a ruína. A ilusão de parceria ruiu, e o ressentimento cresceu entre colonos, indígenas e africanos. A saída de Nassau trouxe intolerância religiosa e cultural, agravando tensões. Em 1645, todos, do senhor endividado ao escravizado, tinham motivos para desejar o fim do domínio holandês. O cenário estava pronto para a rebelião. Sem apoio de Portugal, os colonos criaram as tropas auxiliares, uma força inédita, reunindo brancos, negros, indígenas livres e escravizados. Cada grupo tinha sua motivação: autonomia, liberdade e defesa da terra unidos. Abandonaram as táticas europeias e adotaram a guerra brasílica, guerrilha, emboscadas e ataques rápidos, aproveitando o conhecimento do território. Facões, arcos, armas improvisadas, tudo servia na luta. Pequenos grupos móveis, apoiados pela população, tornaram-se um pesadelo para os holandeses. As tropas auxiliares eram mais que um exército, eram um movimento popular, transformando cada canto do Nordeste em campo de batalha. Assim, a resistência ganhou força e identidade. João Fernandes Vieira, senhor de engenho, e André Vidal de Negreiros, militar experiente, lideraram a insurreição. Vieira, antes colaborador dos holandeses, virou o cérebro político e financeiro da rebelião. Negreiros, veterano de batalhas, trouxe disciplina e estratégia militar. Juntos, organizaram e inspiraram as tropas auxiliares. A vitória de Negreiros no Maranhão em 1644 mostrou que os holandeses podiam ser derrotados. Esse sucesso impulsionou a revolta em Pernambuco, unindo colonos e fortalecendo a causa. Vieira e Negreiros provaram que liderança local podia mudar o destino do Brasil. A expulsão dos holandeses do Maranhão foi o estopim da insurreição pernambucana. A vitória garantiu o flanco norte e inspirou confiança. Era possível vencer. A notícia se espalhou, quebrando o desânimo e mobilizando novos aliados: indígenas, negros livres, colonos. O exemplo do Maranhão transformou planos secretos em ação aberta. Os holandeses, abalados, tiveram que dividir forças, abrindo espaço para os primeiros ataques em Pernambuco. O levante de 1645 foi o auge de uma onda crescente de resistência. O Maranhão foi o primeiro grande passo rumo à libertação. 1645 marcou a passagem da espera à ação. A libertação seria conquistada por brasileiros, africanos e indígenas juntos. A união dessas três forças criou um exército único, combinando táticas europeias, resiliência africana e domínio indígena do território. A guerra de guerrilha devastou a economia holandesa e tornou o controle impossível fora das cidades fortificadas. O projeto colonial holandês começou a ruir. A coragem dos rebeldes e a liderança de Vieira e Negreiros abriram caminho para as vitórias dos Guararapes. 1645 selou o destino do Brasil holandês
e mostrou o poder da União Popular. Foi o início do fim do domínio estrangeiro. A insurreição pernambucana é só um capítulo da formação do Brasil forjado em conflito e diversidade. Heróis anônimos como Henrique Dias e Felipe Camarão, e histórias como a do Quilombo dos Palmares, mostram a riqueza dessa luta. Cada episódio revela a busca por liberdade e identidade. Conhecer essas histórias é entender o Brasil profundo, além dos livros didáticos. O exemplo de 1645 inspira a explorar outros capítulos esquecidos ou não contados. A história do Brasil é um mosaico vivo, sempre aberto a novas descobertas. O passado ainda pulsa, e sempre há mais para aprender.